Bom dia, gente. Estão me ouvindo? Legal? Que bom. Eu acho que tem um pessoal que está chegando ainda, entrando. Vamos começar. Pessoal, é sempre bom estar aqui com vocês. É sempre inspirador poder participar dessa conferência. Eu tenho tido a honra, né? Eu digo honra porque ninguém tem direito de estar aqui. É uma honra mesmo, de falar para essa geração e para essa turma que está interessada em fazer algo significativo para Deus e para as pessoas que Deus ama. Acho que é por aí que a gente deve iniciar a nossa conversa. Me deram uma temática, porque ele é meu amigo e a gente sempre dá o mais difícil para os amigos. Mas Jay me dá umas... Poxa, ele me deu esse tema dentro da conferência Alcance, que é alcançando através de uma comunicação adequada. De uma comunicação adequada. A gente passa... Isso quem teve a oportunidade de fazer algum curso de teologia, a gente passa às vezes um semestre, 2 semestres, estudando aquela tal de homilética, né? Homilética. Para compor bem uma mensagem, compor bem um discurso, fazer uma entrega legal. E a gente, certamente, olha para esse tipo de preparo de uma mensagem, da comunicação de uma mensagem do Evangelho, e às vezes nós temos uma tendência, e eu quero falar isso com muito amor, né, porque eu tenho sido às vezes mal compreendido. Às vezes a gente olha para esse modelo e acha que esse é necessariamente o modelo, ou o modelo de Jesus, ou o modelo de Paulo. Para começo de conversa, gente, nós não temos absolutamente nenhuma normatização bíblico-teológica a respeito da formatação de como a gente fala, de como a gente comunica. Seria loucura sair daqui com um sample ou com com um detalhamento, com um projeto de como se deve comunicar o Evangelho de maneira que seja universalmente válido ou que seja absolutamente incontestável. Eu quero começar dizendo que talvez a tendência da igreja contemporânea, filha da reforma, é trabalhar, e eu não estou dizendo que isso aqui está errado, eu estou apenas afirmando que isso não é necessariamente universal, é se trabalhar de uma maneira muito iluminista. Nossa maneira de pensar, e essa maneira de pensar da reforma, ela absorve muito daquele modelo mais racionalista, né, mais apologético, e há lugar para todas essas coisas. Mas eu queria refletir sobre uma coisa muito interessante. Se nós temos a mais importante e a mais incomparável de todas as mensagens, vocês todos concordam comigo que o Evangelho é imbatível? Vocês concordam comigo que a Bíblia, ela é totalmente a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é suficiente? Todos concordam comigo? Acho que nós estamos num ambiente que é fácil debater isso aqui. É difícil ter algum liberal aqui sentado. Mas uma das coisas que a gente sabe que o liberalismo teológico vai dizer é que a Bíblia não é a palavra de Deus. O liberalismo teológico, exatamente pela influência da filosofia humanista e do cientificismo, vai dizer que a Bíblia, na realidade, ela contém naquilo que não for sobrenatural, naquilo que venha a resistir à alta crítica, à baixa crítica e tudo mais. Nós sabemos e acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela não carece de reparos no seu propósito, mas eu quero fazer uma coisa
quero fazer uma pergunta para vocês. Temos nós a consciência ou a convicção de que as pessoas a quem nós endereçamos essa palavra estão entendendo o que nós estamos falando? Eu acho que essa é a pergunta para o comunicador cristão. Será que o que nós falamos, o que nós pregamos, o que nós reverberamos ou o que nós falamos a partir do púlpito, as pessoas estão de fato entendendo? Ou será que elas estão apenas impressionadas com a nossa capacidade de articulação de ideias? Isso é uma pergunta que você tem que fazer para você. Às vezes há pregações que impressionam, mas elas não transformam. E muitas vezes elas não transformam porque elas não comunicam. E a comunicação deve ser compreendida, gente, como uma ciência a ser estudada por nós. O pregador do evangelho, o plantador de igreja, ele tem que estudar sobre a ciência da comunicação. E todos aqui, se não todos, mas 90%, 95%, tem um smartphone no bolso e está conectado a uma das 3 principais redes que nós teríamos no Brasil, ou o WhatsApp, ou o Facebook, os mais velhos, como eu, ou o Instagram. Nós sabemos que esses meios de comunicação, eles têm seus princípios, eles têm os seus valores, eles têm o seu lugar no tempo contemporâneo, e eu não quero falar profundamente deles, mas eu quero exatamente lançar a pergunta: se eu tenho a melhor das mensagens, a mensagem que restaura todas as coisas, a palavra que redime todas as coisas, eu tenho a convicção, eu tenho a certeza de que essa palavra está sendo comunicada, compreendida. Você tem parado para pensar se a pessoa, ao balançar a cabeça na sua igreja, talvez ela esteja admirando a sua retórica, ao invés de concordando ou entendendo o seu argumento? Você tem parado para pensar sobre isso? Alguém já disse que comunicar ou comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende. E nós estamos aqui para nos fazer entendidos, amém, gente? É por isso que eu gosto do texto de Hebreus, que eu vou usar como base teológica para algumas reflexões. Eu gostaria que você abrisse Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3. Às vezes é difícil você partir de um tema, né? Como eu sou pregador, como eu sou expositor da palavra, eu preparo a mensagem e depois eu vou atrás de um tema. Para mim o mais importante é o que o texto está dizendo. Mas nós estamos numa conferência, estamos partindo de tópicos, e o tópico é exatamente alcançar através da comunicação. Eu digo, meu Deus, qual vai ser um texto para eu fazer uma exposição? Tá? Então, a princípio, eu já quero dizer para você, eu não vou fazer uma pregação expositiva, eu estou aqui trazendo uma palestra em que eu vou usar o bom senso, uma hermenêutica integrada, tá? Uma interpretação mais geral do que eu entendo ser o processo comunicacional nas Escrituras, mas eu quero usar como base Hebreus 1, capítulo 1, verso 1 a 3, que nos ajuda demais na compreensão do que eu estou dizendo. E aí, gente, o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: há muito tempo, olha só, há muito tempo, Deus falou o que, gente? Muitas vezes, e o que mais? E de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem Ele fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e quem puder me acompanhar nessa parte final, se estiver na NVI, e a expressão exata do seu ser. E aqui a gente para. Expressão exata. O que é que nós vamos observar nesse texto? O que é encantador para mim nesse texto? É que nós podemos, sem dúvida alguma, dizer que a Bíblia é a história de um Deus que se comunica. Aliás, se a Bíblia não fosse a história de um Deus que se comunica, nós não acessaríamos a mente de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus. Em uma análise assim muito superficial, você vai perceber que o ato de iniciar a comunicação é divino.
não é humano. Ele começa em Deus, mesmo antes do problema do pecado. Quando Deus cria o ser humano, a primeira vez que Deus, pelo menos na revelação aqui, no que está escrito, ele chega para o primeiro casal, e em Gênesis capítulo 1, versos 28 a 30, ele vai dizer assim, eu vou ler só a primeira parte: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes, e assim por diante. Ou seja, Deus se comunica aqui, pelo menos como está escrito em linguagem falada, tá? Não sabemos que língua era aquela, não dá nem para especular. Eu acho que era português com sotaque paraibano. Mas Deus se comunica, Ele fala, e Ele quer se fazer entendido. E eu posso dizer que Ele se faz entendido. E um dos grandes problemas teológicos sobre a primeira comunicação divina, especialmente agora, quando aqui tem um aspecto faça, e lá na frente, quando se cria todas as coisas, Deus agora vai dizer um não faça, ou seja, não vá para cá, ou seja, há uma expressão positiva e negativa no aspecto da ação aguardada por Deus, e eu vou ter um grande problema em dizer que o pecado é fruto de uma má comunicação divinal. Não, o pecado não é fruto de uma má comunicação divinal. Aí que começam a entrar algumas responsabilidades teológicas na nossa mensagem, é que nós não temos absolutamente como aferir ou como garantir qual será o resultado da verdade compreendida na vida da pessoa. Nós não estamos com essa. É tanto, a conversão não está na nossa mão, a decisão do cara na segunda-feira de ouvir falar sobre adultério na igreja, de que é pecado contra Deus, se ele vai ou não deixar a sirigaita, né, a amante, e voltar para a mulher, ou da mulher que vai deixar o amante, não. Nós não temos controle sobre o que se vai fazer com a verdade comunicada e compreendida. Posso dizer então que Adão e Eva compreenderam, para que alguém ou algum comunicólogo não levante a ideia, eles comeram o fruto da árvore, porque eles não entenderam exatamente o que aquilo significava. Isso está fora de cogitação. Eles entenderam sim, foi um ato consciente. Se não fosse um ato consciente, a responsabilidade por ele não seria tão drástica como foi e que nós experimentamos até hoje. Então, Deus inicia um processo de comunicação. Por que eu estou falando sobre isso? É porque lá, nós vamos ver em Hebreus que o autor vai dizer, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele falou por meio do Filho. Então eu queria abordar algumas coisas sobre a comunicação. Primeiro, eu tenho que buscar a semelhança com o meu Deus, já que sou filho e já que sou feito à sua imagem e semelhança, e também filho, tá? Sou filho por criação e sou filho por redenção ao mesmo tempo. Então eu preciso entender o seguinte, o autor aos Hebreus vai dizer que Deus falou várias vezes. Então aqui seria o aspecto quantitativo do falar de Deus. O Deus bíblico é um Deus que se comunica, é o que fala, é o Deus que intervém. E isso, gente, também tem implicações na nossa própria compreensão entre a diferença entre eu ser um teísta com T ou um deísta com D, porque o deísmo que tomou conta, né, exatamente da teologia liberal, ali no século XIX, né, e encaminhou-se para dentro do século XX, assim como outros pensamentos dos próprios filósofos modernos, da modernidade, é que Deus criou, mas Deus não interviu, ou seja, não interveio. Nós vemos então que Deus intervém, então ele está preocupado em sustentar a sua criação com a sua própria palavra. Então Deus cria e Deus sustenta. E o sustentar de Deus se reflete na sua comunicação com a obra que Ele criou, especialmente com a coroa da sua criação, que é a humanidade. Então nós vemos primeiro o seguinte, Deus fala pela primeira vez lá em Gênesis 1:28, Ele vai agora falar também para
Adão e Eva sobre a negativa de acessar aquela árvore, tá? Mas o que me chama a atenção também a partir de Gênesis 3, verso 8, que é depois do pecado, que a Bíblia vai relatar que Deus, ele vai ao jardim, tá? Ali no sopro do dia, na virada do dia, e o ser humano se esconde dele, o homem e a mulher se escondem dele. Eu posso cogitar o seguinte, que esse processo de comunicação de Deus com a humanidade, no princípio, ele era um processo constante. Até porque, gente, a comunicação, na sua própria etimologia, ela se refere a algo que eu torno comum a quem fala e a quem recebe. É por isso que é a partir de uma comunicação aberta, clara, verdadeira com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os membros da nossa comunidade, que nós vamos criando comunalidades. Eu entendo que Deus, ali, esse texto em que diz que Deus está no jardim, é porque Deus tinha a prática de falar com o ser humano face a face. E eu posso até dizer para vocês que quando Paulo diz que o que vemos agora, vemos como em espelho, mas o veremos face a face, é o retorno da clareza comunicacional do Gênesis, do Éden, que se reestabelecerá. Agora, sem mediadores. Quando eu vou falar agora de mediadores na comunicação divina com o homem, nós vamos entrar necessariamente, dentro do várias vezes, o fato de que, após a queda, Deus estabelece um plano de redenção cósmica e se revela várias vezes na narrativa bíblica. Então, é contínuo, é um processo contínuo. Deus está falando. Deus está falando. Deus continua falando com a sua criação, com o ser humano. Deus continua exercitando essa comunicação. É tanto que a Bíblia vai nos mostrar isso, até, obviamente, o fechamento do cânon no Velho Testamento, e nós, que cremos no chamado período de silêncio, houve um tempo em que Deus silencia entre o último profeta do Velho Testamento e o primeiro livro, e o relato do Novo Testamento, a vinda do Messias. Ali é um período de 400 anos em que Deus não teria se comunicado. Por isso que nós entendemos que alguns livros, que alguns chamam de apócrifos, outros deuterocanônicos, como Tobias, como Judite, como 1ª e 2ª Macabeus, que constam no cânon católico, eles não seriam inspirados exatamente porque Deus ali estava em silêncio até que chegasse a plenitude dos tempos. Então nós vemos que a comunicação divinal, ela é ampla quantitativamente, mas ela é também ampla, a partir do que diz o autor de Hebreus, ela é ampla qualitativamente. E eu acho que aqui é onde cai a nossa responsabilidade. Quando o autor de Hebreus vai dizer assim, que Deus se manifestou muitas vezes, mas também de várias maneiras, o autor está falando aqui que há um interesse, e houve um interesse de Deus, de se comunicar de uma maneira plurima. Deus resolveu se comunicar de maneira diferente, de várias maneiras. Olha só, algumas delas. Deus deu visões, deu sonhos. Deus se comunicou através de mediação profética, várias vezes. Nós temos as teofanias, e temos uma maneira de comunicação que eu acho que ela foi rara no contexto ali de 1 Reis, na vida do profeta Elias, que entendia, ou ele qualificava Deus, ou ele de alguma maneira achava que Deus tinha que responder ao seu jeito rude de tratar as coisas, e Elias era um bruto, né? Então a Bíblia vai dizer que veio um trovão, Deus não estava nele, que veio um terremoto, Deus não estava nele, e Deus vai quebrar o padrão comunicacional do profeta, e a Bíblia vai dizer que ele falou através do murmúrio de uma brisa suave. Eu quero dizer uma coisa para vocês.
e aqui são apenas, eu não faço afirmações, eu quero fazer algumas perguntas. Será que nós não estamos profundamente bitolados a metodologias que foram construídas na história de comunicação, que nós as sacralizamos? E olha só, eu nem estou falando como expositor, como alguém que prefere a pregação expositiva. Eu não estou negando, eu não estou falando como aquele cara que tem ódio da pregação expositiva e que está dizendo assim, seja um pregador tópico, seja um pregador temático. Não, eu sou expositor. Eu durante 28 dias preguei 2 Coríntios a uma igreja recém-nascida. Ali foi o teste para saber se o povo queria ficar ou não na igreja. Mas a minha pergunta não está no conteúdo que eu exponho. Para mim, pregação expositiva é o conteúdo bíblico que eu exponho. Não é necessariamente a estrutura homilética que eu uso. E o povo, eu fico pensando, daqui a pouco nós vamos chegar lá, que é, o passo final é a suma revelação de Deus, é o que eu diria de o clímax da comunicação divinal. O autor vai dizer o seguinte: Deus falou várias vezes, de várias maneiras, através dos profetas aos nossos antepassados, e agora nos últimos dias nos falou através do Filho. Eu não vejo apenas aqui uma progressão na revelação, porque isso está claro. Jesus, então, é a revelação em pessoa. Jesus é a palavra agora ali revelada. E Jesus tem uma característica, né? Jesus, ele, por encarnar o Logos, por ser a encarnação do Logos, da palavra de Deus, do ser de Deus, da palavra criativa, da palavra sustentadora, quando Jesus pregava ou quando Jesus comunicava, ele era o emissor e era a mensagem. Tem coisa melhor do que isso? Quando a sua mensagem se confunde de tal maneira com quem você é, que a comunicação é inabalável. Você está entendendo mais ou menos o que eu estou dizendo, gente? Está meio maluco isso aqui? Eu acho. Mas vamos lá. Então nós temos o aspecto quantitativo da comunicação divinal, nós temos aqui o aspecto qualitativo da comunicação divinal, e nós vamos agora entrar no ápice da comunicação divinal. Então eu estou vendo aqui a terceira etapa, através do Filho. Ao afirmar que nos últimos dias Deus falou-nos por meio do Filho, o escritor sagrado parece enfatizar a natureza plena dessa comunicação de Deus com a humanidade. Não é à toa que ele afirma que o Filho é o resplendor da glória de Deus, e como eu pedi para vocês repetirem, a expressão exata do seu ser. Podemos então concluir que, ao ser a expressão exata de quem Deus é, Cristo comunica através de um modelo humano perfeito. É mediada através da forma humana, mas ela é perfeita. Vocês estão entendendo? Ou seja, Deus vai mostrar que a comunicação dele conosco não é algo que surgiu para ser misteriosa. Domingo passado eu fui iniciado em várias ordens na minha infância. Meu pai foi grau 33 da maçonaria, e minha mãe fundadora da antiga e mística Ordem Rosa Cruz. E eu fui, portanto, como adolescente, iniciado na Ordem Demolay, que é uma ordem maçônica juvenil que tem apenas 3 graus, e fui iniciado na antiga e mística Ordem Rosa Cruz, como a minha classificação lá era portador do Axote, da chama, tá? E eu me lembro, sério, assim, a vida do meu pai era uma vida que eu percebia que as reuniões na loja maçônica eram mais sociais e cívicas e tal, mas minha mãe não. A MORC, ela tem momentos experimentais, eles têm um lugar chamado Sanctum, tá? E lá minha mãe estudava experimentos alquímicos, meditações, e eu me vi uma vez no meu sanctum privado, aos 13 anos de idade, fazendo um dos experimentos que era
uma meditação sobre querer é poder. E eu ficava repetindo isso, querer é poder, tá? Então, basta que eu queira, que eu vou conseguir, né? Acho que já havia programação neurolinguística lá no Egito, né? Então, e eu ficava naquela, até que eu esbarrei, cheguei para o meu pai, pedi uma coisa a ele, né? Não, meu filho, eu não vou lhe dar isso, não. Mas, pai, eu tenho aprendido que querer é poder, e eu tenho que alcançar o que eu quero. Tem um cinturão aqui que você vai alcançar. Já. Você vai entender aqui o que é querer é poder, né? Tá vendo? Se eu estivesse na Rosa Cruz, não estava com essa. Mas, enfim, o que é que eu identifiquei para a igreja? Eu disse, as religiões de mistério e a própria religiosidade, ela funciona muitas vezes como um conjunto de degraus em que Deus vai se revelando aos poucos e vai se comunicando aos poucos com nós. Essa é a diferença basilar do cristianismo para qualquer religião de mistério, para a maçonaria, para a Ordem Rosa Cruz. Deus se revela, pronto, Ele está ali. Deus, todo o mistério do universo, todo o poder do universo, toda a força criadora, toda a força redentora está ali em um homem da Galileia, cuja vida e mensagem são o ápice da comunicação divina de Deus com a humanidade. Isso é muito lindo, gente. Não há mistérios no cristianismo. O mistério já foi revelado. E qual é o mistério revelado? É Cristo em nós. Cristo em nós. Esse é o mistério revelado. Deus em nós. É tanto que Jesus, para falar sobre a sua tarefa de comunicador das verdades eternas, mas ao mesmo tempo a de ser a própria verdade eterna, é que quando ele é questionado, mostra-nos o Pai, o que é que ele vai dizer? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então isso está em direta conexão com o pensamento aqui de Hebreus. Eu já estou caminhando aqui. Então, gente, nós teríamos vários modelos para conversar, nós teríamos várias coisas para dizer. Eu não estou mandando você rasgar o seu livro de Bryan Chapell, que é um dos meus livros de cabeceira. Na realidade, eu acho que você deve começar aprendendo a ser um expositor da palavra, depois você faz um upgrade na sua flexibilidade, quando eu falei aqui nos métodos que você usa para comunicar aquilo. Mas enfim, continue achando o fator da condição caída. Será que todos nós aqui concordaríamos que Jesus foi o maior pregador e comunicador da história? Alguém teria dúvida sobre isso? A razão é que ele encarnou a mensagem a ser transmitida. Se há algum consentimento com essa afirmação que eu acabei de dizer, será que ele não poderia servir de exemplo para nossa pregação e nossa comunicação? Sem querer ser chato, sem querer meter o pé no saco de ninguém aqui. Quem é o seu pregador preferido em quem você busca meios para comunicar o Evangelho? Será que você não ama mais Lloyd Jones, Spurgeon, Calvino, do que o próprio Cristo que inspirou esses homens em uma época específica da história, em que eles responderam e se comunicaram de uma maneira muito específica para aquela história? Gente, isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Quem é o seu modelo? Jesus não é o nosso modelo, sim ou não? O Renault vem dizer aqui que nós precisamos redimir aquilo que Deus redimiu enquanto igreja. Então nós precisamos imitar a Jesus em tudo que Ele faz, tudo que Ele é. Eu até admitiria, por amor ao debate, que alguém me dissesse assim: não, a gente quer pregar como a igreja primitiva pregava. Então, vamos pegar aquela metodologia da igreja primitiva e vamos transformar aquilo em nosso padrão de eclesiologia, de pregação. Mas não. Qual é o padrão qual é o nosso padrão de pregação hoje? É da igreja primitiva? Não. É o do século XVI, XVII, XVIII, XIX. É bom? É. É infalível? Não. É inspirado? Também não. Jesus contava histórias.
Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra tanto quanto podiam receber. Vamos pensar na história do filho pródigo. Ele poderia ter sido cartesiano e ter dito: Deus ama você de tal maneira que estará pronto a perdoá-lo. Ponto final. Aí ele conta uma história do filho que saiu. E aí ele vai captando o imaginário. Ele vai captando a atenção das pessoas. As pessoas vão entrando na história, porque elas se veem daquele jeito. Gente, tem um livro... agora eu não vou dizer agora não, já. Ao usar parábolas, ele tornou memorável e muito mais profundo o que ele quis dizer para aquelas pessoas. Sabe o que é que me impressiona? É ver guris. Hoje eu falo guris, porque eu tenho 45 anos, eu posso chamar um cara de 35 de guri. Um cara de 30 de guri. Cara, pega a Bíblia, faz uma exposição linda de tudo que está ali. Ele não conta uma história. Ele não entra na história. É como se ele não fosse parte da história. Para mim, um dos maiores pecados de um pregador é achar que o pecador é quem ouve e não também quem prega. Entre na história, pelo amor de Deus. Insira-se, aplique-se dentro do contexto. Fale da sua vida, não tenha medo de falar da sua vida. Uma das coisas que eu vi no seminário que é mentira, eu quero aqui, é mentira homilética moderna, mentira. Pastor não pode estar falando de suas fraquezas no púlpito, porque o povo vai achar que ele é um pecador, e ele é mesmo, o povo vai descobrir o que ele é. Que conversa é essa, meu chapa? Pastor não tem amigo, não pode dizer que está passando por perrengue. Jesus chegou para os seus apóstolos: minha alma está aflita. Como é que Deus, o Criador, o Logos encarnado, vai falar para 12 pecadores, ou 11, porque um já tinha picado a mula, 11 caras, minha alma está abatida, minha alma está aflita. Jesus contava histórias. Você precisa contar histórias. Você precisa incluir a sua história. Você precisa produzir no imaginário das pessoas a plausibilidade de tudo aquilo que você está contando. Segundo, Jesus usava hipérboles para chocar positivamente os ouvintes. Pouca gente se concentra sobre essa característica da comunicação de Jesus. Ele gostava de tirar o cara do sério, para fazer o cara pensar. Tá? Aconteceu até uma coisa comigo numa dessas conferências, que eu acho que o presidente está aqui ainda, se ele não foi embora, que eu fui falar sobre uma idolatria aos reformadores. O povo fica... Não fale de Lutero, não fale de Calvino, o que, macho? Que é isso? Como é que é? São infalíveis? Mas eu disse uma coisa sobre uma questão, um probleminha que Lutero teve que enfrentar, a questão do antissemitismo. Mas muita gente se chocou. 30% ficou com raiva de mim. Eu fui proibido de voltar à conferência. Mas eu creio que uns 50%, pelo menos o feedback que eu tive, eu disse: eu nunca ouvi isso, e isso vai me fazer pensar sobre algumas coisas da minha vida. O Renault falou da idolatria de quê, gente? Do bem. A idolatria da missionalidade. Cuidado para você não ser idólatra da história da igreja, na parte que lhe convém. Porque a gente escolhe, a gente faz recortes, né? Prefiro isso aqui, você é metodista, Wesley. Cuidado. Jesus contava histórias, ele usava hipérboles para chocar positivamente os ouvintes. Ao falar sobre o adultério dos olhos e do coração, Jesus disse: se seu olho direito fizer pecar, arranque e lance fora. Isso é hipérbole.
É óbvio que se isso aqui fosse levado a sério, ia faltar cão de cego na igreja. E o meu tinha que ser um São Bernardo. É ou não é verdade? Mas isso chamou a atenção para quê, gente? Chamou a atenção para a gravidade do pecado aos olhos de Deus. Chamou a atenção para a gravidade da hipocrisia. Chamou a atenção para a gravidade que é o mundo interior e oculto das nossas próprias almas. Outra coisa, Jesus fazia perguntas aos seus ouvintes, levando-os a chegar às conclusões certas. Alguns vão dizer que Jesus usava o método socrático. Aí é demais, né? Se Sócrates aprendeu alguma coisa nesse sentido por revelação, mas Jesus levava... Gente, eu fiz uma pesquisinha e tem até um livro, para eu não ser mentiroso, talvez o escritor possa ter contado errado, mas existe um livro chamado Jesus in the Question, escrito pelo Martin Copenhaver, ou Haver. Olha o que é que o cara disse. Ele disse, para ser preciso, ele fez uma pesquisa no Novo Testamento, Jesus perguntou, fez 307 questões, ele fez 307 perguntas. O cara teve um trabalhão. Jesus fez 307 perguntas. Ele foi questionado 183 vezes. 183 perguntas foram dadas a Jesus. Ele respondeu 3. Porque Jesus fazia perguntas para as pessoas. Que queres que eu te faça? Onde está o teu marido? Sabe qual é o problema da igreja? É a arrogância de querer responder tudo. E muitas vezes responder o que o povo nem perguntando está. 183 perguntas foram feitas a Jesus, ele respondeu 3. E ele perguntou 307. Vale uma lida nesse livro, nem que seja para rasgar ou queimar no São João. Eu não conheço, na realidade eu estava fazendo apenas uma pesquisa. Não conheço, deve ser legal. Tinha umas 50 avaliações lá, estava com as estrelinhas bem legal lá na Amazon. Outra coisa, Jesus usava a vida e os seus contextos e a prática para ensinar. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte, Jesus ensinava sobre amor amando, meu brother. Jesus ensinava sobre justiça fiscal, realizando justiça fiscal. Jesus não disse pague tributo, ele disse paga aqui o meu tributo. O que é que está escrito nessa moeda? Quem está na cara da moeda é César, então dê a César o que é de César. Jesus ensinou sobre serviço, não foi dizendo temos que ser uma igreja servidora. Jesus ensinou sobre serviço, lavando o pé do pessoal. E se você for estudar um pouquinho na cultura antiga, cultura oriental, palestina especificamente da época de Jesus, você vai ver que esse ato de lavar o pé de alguém era ato que era realizado por escravo menos qualificado possível. Jesus falou de serviço lavando o pé. Jesus falou de pureza da fé, chamando crianças para sentar no seu colo. Nós nos transformamos em grandes pregadores, grandes transferidores de conteúdo. Mas a comunicação no aspecto bíblico, daquilo que Deus deseja para nós, ela passa exatamente, por algumas coisas, ou muitas coisas, que eu preciso aprender de Jesus. Eu não tenho como encerrar aqui, isso aqui daria um curso, né, Jay? Você me dá uma matéria de um curso para 50 minutos, eu lhe pago de volta. Obrigado, Jay, I love you, my friend. Principalmente depois que você disse, nós cariocas. Aí Luciane, a esposa dele, olhou para mim, ele é carioca, Sérgio? Eu digo, é tu quem sabe, eu mesmo não. Olha só, eu quero deixar alguns conselhos finais, tá? Sem pretensão alguma. Primeiro conselho final, para você ser um comunicador que vai alcançar de maneira adequada. Primeiro, valorize a graça comum de Deus sobre os ramos do conhecimento. Por isso, não despreze a ciência e as novas tecnologias de comunicação. Não despreze.
Ah, esse povo só sabe escrever sobre coach, sobre 10 passos para comunicar. Fala deles, desse arrogante. Faça a sua mediação teológica, mas vai ver o que Deus está agindo, gente. Deus está agindo desde o princípio e Ele continua agindo através da graça comum. Ora, ninguém vai questionar quem fez esse ar-condicionado, se for um macumbeiro, um espírita, um budista ou um cristão. A roupa que você está vestindo, você não sabe quem foi que fez, sabe? Você acha ela bonitinha, você se acha gatinho, mas você não sabe quem foi que fez. Se foi um irmão do ciclo de oração, ou se foi alguém que estava fumando maconha e desenhando esse negócio na tua camisa. Seja humilde, valorize a graça comum de Deus sobre os ramos do conhecimento. Escuta. Não despreze a ciência, não despreze as novas tecnologias. A revelação e a ciência, a Bíblia e a ciência, são duas revelações de Deus. Eu vou ler duas coisas aqui, vocês vão dizer de onde veio, se da Igreja Católica da Idade Média, ou se veio de algum feiticeiro. Primeira frase. Houve a menção de um certo novo astrônomo que quis provar que a Terra se move, e não o céu, e o Sol, e a Lua. Quem quer que queira parecer mais inteligente, tem que inventar alguma coisa para si mesmo. O que esse colega faz, ele que deseja virar de cabeça para baixo todas as leis da astronomia, defendendo que a Terra é que se move ao redor do Sol. Eu acredito nas sagradas escrituras, pois Josué mandou que o Sol parasse e não a Terra. Daqui a pouco você vai dizer quem disse isso. Foi um monge da Igreja Católica. Segunda frase. Nós vemos algumas pessoas meio loucas, não apenas nos aspectos religiosos, mas em todas as coisas, que revelam a monstruosidade da sua natureza. Eles vão dizer que o Sol não se move e que é a Terra que se move. Quando eu vejo mentes como essa, eu preciso, na verdade, confessar que o demônio possui essas mentes. Quem foi que disse isso? Foi o Papa? A primeira é de Lutero. E a segunda é de Calvino. Os dois estão falando de Nicolau Copérnico, que promoveu a revolução científica e redimiu a ciência, não da teologia em si, mas dos estreitos raciocínios da igreja. Sabe onde é? Você que é calvinista, que é mais chato, sabe onde é que você vai ouvir Calvino falando sobre isso, metendo pau em Copérnico, dizendo que ele tinha uma mente demoníaca? Sermão na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do verso 18 a 24. Vá ler e conferir você mesmo. Não despreze a ciência. Não despreze o que Deus possa estar fazendo e que você possa usar e redimir para a glória de Deus e para alcançar mais pessoas. Vai estudar comunicação. Vai estudar mídia. Vai estudar filosofia. Segundo, aprenda a responder às questões desse tempo com o poder e a indestrutibilidade do Evangelho. A boa nova é sempre boa e sempre nova, mas a conexão dela com a realidade dos seus ouvintes pode variar de tempos em tempos e de lugares para lugares. Terceiro, nunca pense que um comportamento genuinamente cristão, preste atenção, nunca pense que um comportamento genuinamente cristão substitui a exposição da palavra de Deus. Mas também não esqueça que uma incoerência entre o que você prega e o que você vive pode fechar os ouvidos dos seus ouvintes à verdade. Entenderam? Para aqueles que dizem, viva uma vida santa que você vai ganhar o mundo. Não, tem que verbalizar. Mas saiba, não despreza a verbalização da palavra, mas saiba que sua vida
não vai invalidar a verdade, mas vai fechar o ouvido daqueles para quem você quer falar a verdade. E finalmente, que busquemos seguir os passos do nosso Mestre Jesus, porque o projeto final da sua comunicação foi resplandecer a glória de Deus nesse mundo em trevas, comunicando o Evangelho com fidelidade, com amor, com temor, com conhecimento, com profundidade, com coerência entre o que falamos e o que vivemos, e com a certeza de que o Espírito Santo sempre será o responsável por convencer os que nos ouvem, aqueles que desejamos alcançar para o seu reino. Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa hora, pelo dom da comunicação, algo tão especial que o Senhor deu para nós humanos. Obrigado, Senhor, nos ensina, nos faz humildes, nos faz menos idólatras do passado, menos idólatras dos recortes da história que nós preferimos, que mergulhemos sempre em um ciclo de volta à Escritura, de volta a Ti, Jesus, e possamos ser críticos, não só da Igreja Católica do século XVI, mas da Igreja Reformada do século XVII, XVIII e XIX. Que possamos ser críticos no sentido belo da palavra. Críticos como alguém, Senhor, que aplica na vida a ideia de que precisa sempre estar se reformando para, no encontro com a Tua verdade eterna, nós nos diluamos para que sejamos reconstruídos de novo. Abençoa essa geração de plantadores, esposas e pastores, as nossas igrejas, para que o Brasil ouça de maneira apropriada as perguntas que a esse país precisam ser feitas, para que essa nação seja de fato tocada por uma igreja que quer menos impressionar e que deseja muito mais transformar e redimir para a glória do Teu nome. Amém. Amém.